Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Que bom que você está aqui. E eu não sei se você reparou, nós estamos aqui no nosso cenário novo. É o primeiro Copiando Jesus neste cenário. Nós vamos fazer uma diferenciação. Toda segunda-feira é o nosso podcast na mesa ali com o nosso convidado. E de quarta-feira a gente vai estar aqui nessa poltrona. Então você sabe que a gente está com um tema e que a gente quer conversar aqui juntos sobre um tema. E hoje nós queremos falar sobre psicologia, teologia, falar sobre o autismo, o TDAH, as crianças atípicas, as pessoas atípicas e qual é o papel da igreja em tudo isso. Então vai ser um papo muito legal, tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado aqui por essa conversa. Então não perde por nada e ainda vou te pedir uma coisa, pega esse link e manda para pessoas, para famílias que podem ser abençoadas por esse conteúdo aqui. Beleza? Vambora? Estão preparados? Então, pega aí a seu papel, pega a sua caneta, fica muito atento a tudo que a gente vai conversar aqui, que vai ser um tempo maravilhoso. Vamos lá pro podcast de hoje. To the skies is where my heart feels most alive. This is born. Oh, this is born. This is born. This is born. This is born. Leonardo Veríssimo. Muito prazer. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por tirar esse tempo e estar aqui com a gente. Que isso, eu quem agradeço. Muito bom te receber aqui. E o Leonardo é esposo da Raíssa e pai da Laura e do Benício, e tem unido aí fé, ciência e cuidado com uma caminhada marcada pelo ensino da palavra e pelo aconselhamento e pela inclusão. É uma palavra que a gente vai trabalhar bastante hoje aqui. E com formação sólida em teologia e psicologia e algumas pós-graduações nessa área da neurociência, autismo, de TCC, de terapia familiar, de ABA, de habilidades sociais, de análise do comportamento e também é mestre em divindade e mestrado em ciência do comportamento humano. Para você ver, o Leonardo gosta de estudar e tem unido essas duas frentes, né? E assim, Leonardo, eu vejo assim que tempo precioso que nós estamos vivendo, da igreja se abrindo para a gente conversar sobre fé e ciência, mas até mais do que isso, sobre teologia e psicologia, né? Com certeza, né? Eu acho que esse movimento todo que eu fiz e venho fazendo ao longo do tempo é porque eu brinco que eu sou ganancioso por conhecimento, assim, né? Eu gosto de estudar, gosto de fazer as coisas. E isso mostra, assim, que existe uma complexidade muito grande para lidar com as demandas, com as questões. Parte da minha história envolve a obra missionária, envolve esse contexto direto ali com as pessoas e lidando com dores, lidando com sofrimentos reais, com questões significativas, Sim. Importantes. E a gente sempre faz isso com outras pessoas, mas uma demanda por trazer caminhos, né? Fala pra gente um pouco de como que você chega à conclusão de que seria importante fazer psicologia, né? Você começou no seminário e como é que você chega nessa conclusão? Cara, eu preciso fazer psicologia. Isso, eu fui pro seminário muito cedo, tinha 17 para 18 anos quando eu fui pro seminário. Então saiu direto da criança. Escola? Isso. O pessoal acreditou bastante lá, né? Onde eu você sou morava? presbiteriano, né? Então eu fiz seminário presbiteriano e a igreja é quem encaminha, tem todo um processo. Os vocacionados, né? Exato. E que cidade que você era? Eu morava em Franca nessa época e fiz seminário em Campinas. Okay. Tá? Então eu fiz os 4 anos de seminário, saí e fui ordenado. Outra coragem do pessoal. Coragem. E 22 anos eu já era pastor e fui trabalhar. Trabalhei um tempinho numa igreja, fazendo um trabalho de plantação, num lugar também já desafiador, e depois passei 10 anos como missionário. Sempre dividi o meu tempo com a igreja e a obra missionária. Mas esse trabalho na obra missionária era com pessoas carentes, em lugares carentes.
Então a gente viajava muito para o Nordeste e tinha também alguns lugares à beira da estrada, com caminhoneiros, prostitutas, esse pessoal. E sempre nesses contextos tinha uma pessoa louca, uma pessoa que destoava, né, e era quase que o bode expiatório daquela região, porque Sim. tudo que dá errado é aquela pessoa e tudo mais. E essa pessoa sempre se aproximava muito da equipe. Sentia acolhida, sentia ouvida, compreendida. E quando a gente ia embora, era sempre uma dor, porque muitas vezes, mesmo com a igreja local, sempre tinha uma igreja, essa pessoa não integrava, ela era incômoda, ela trazia isso. E isso sempre chamou a atenção. Junto com isso, a demanda das pessoas também me chamava muita atenção e eu entendia que eu precisava de ferramentas. Então a faculdade de psicologia veio nesse sentido. Entendi. De ter ferramentas para lidar com pessoas que abusavam de drogas e a própria vida das pessoas, né? Um contexto bem difícil. E nesse meio do caminho, fazendo a faculdade e tudo mais, eu estava em Bauru já nessa época, a cidade que eu fiquei bastante tempo, e lá tem um contexto de universidade, de pesquisa, de muita coisa relacionada a transtornos e síndromes. E eu participava desses simpósios, dessas coisas, como ouvinte, como aluno, mas sempre muito interessado nisso. E aí depois vem uma questão da minha própria família, meu filho... Logo no início a gente percebe que ele tem uma questão, a médica solicita avaliações e tudo. Com quantos anos vocês começaram a perceber? Na verdade, ele não tinha um ano completo quando... mesmo? Isso. E foi muito bom porque foi a pediatra quem falou. É mesmo? Ela é raro, né? Raríssimo, raríssimo. Ele tinha atrasos de desenvolvimento e ela acompanhava a família porque eu tenho uma filha mais velha, a Laura é mais velha, né? Então ela já nos conhecia, já sabia como funcionava e notou logo essas questões com ele. E aí, fazendo o processo da avaliação dele, eu acabo sendo diagnosticado com autismo. Né? Que é muito comum também, né? Hoje tem acontecido bastante. E uma pergunta. Então, você fala que ela teve uma observação ali antes de 1 ano, Sim. né? Mas, geralmente, quanto antes se fecha um diagnóstico? Porque tem Sim. uma questão bem de observação, né? Exato. A gente tem instrumentos, testes, que começam a avaliar e sugerir diagnósticos com 6 meses. É mesmo? Exato. Mas no Brasil a gente fecha diagnósticos com 5 anos, com 6 anos. É claro que fechar o diagnóstico não significa que só aí começa um tratamento, né? E é importante isso ficar claro, porque muitas vezes os profissionais eles têm uma insegurança e outras vezes é confuso mesmo aquilo que a criança apresenta. Mas isso não significa que não tenha que começar uma intervenção. Por exemplo, fonoaudiólogo ou terapia ocupacional, ou até mesmo terapia com um psicólogo, né? Ou ainda uma terapia alimentar, um processo, né? Porque como muitas vezes tem uma seletividade muito grande, 5 anos sem isso... vamos esperar 5 anos. Não. E ali, é Benício, né? O meu é Benício. Quais foram as observações? O que ele apresentava que começou a acender um alerta? Ele não falava. Ok, Ele primeira não coisa era a falava. fala. Ele tinha padrões restritos, assim, o jeito que ele ficava brincando com as coisas era diferente, ele não dava função para os brinquedos. Isso, inclusive, é uma questão clássica no autismo, né? Então, a criança pega um carrinho, em vez de fazer o movimento do carrinho, ela fica mexendo na roda, ou ela fica muito interessada em um detalhe, mas ela não dá a função para aquele brinquedo. Interessante. Né? É uma boneca. Normalmente brinca-se com a boneca dando função para ela de humano. E aí a criança não consegue fazer isso. Fica muito interessado no pezinho da boneca, mas não consegue brincar com o restante, né? E até eu costumo brincar muito com isso, porque a médica falava, a gente chegava na clínica e ele separava as peças de brinquedos, já um pouquinho mais velho, por cor, antes de começar a brincar, né? Muito e a comum médica também, né? falava para mim assim, você não tá vendo o que ele faz? E aí a minha resposta para a médica era, mas como que a gente brinca com Lego sem separar as peças? Você já fazia isso? Não tem como brincar. Não tem como brincar. E a médica olhava para mim assim, alguma coisa que é maior do que o que eu estava pronto para lidar naquela época, né? Mas isso tudo foi juntando na vida. Então, esse interesse por essa questão
missionária, a questão da psicologia, do cuidado com as pessoas também. A minha família também eu tenho uma tia, tenho pessoas na minha família que não foram diagnosticados corretamente. Isso que eu ia te perguntar, não foram, né? Não foram. Até porque a gente tem uma questão de nomenclatura muito recente para algumas questões. Mas é importante dizer que, assim, mesmo tendo sido diagnosticado na fase adulta, a minha mãe sempre considerou que eu tinha algo diferente e me levou nos médicos da época. Ela, inclusive, foi desaconselhada, assim. O médico falou, para de procurar alguma coisa de errado no seu filho. Mas ela sempre soube, ela procurou, mas 40 anos atrás não se tinha a mesma compreensão de hoje. Então, não é que eu passei a ser. Eu já tinha características, só que as possibilidades da época não eram suficientes para ter um entendimento, né? Até porque, talvez nesse período, a gente estava muito restrito em pensar autistas como pessoas com um nível de suporte muito alto. Isso. Tá? Então... até hoje é uma luta, assim, porque palavras, né, elas é como se fosse no Google, né? Você digita e vai aparecer um vídeo ou uma imagem, né? Então, quando se pensa, não, fulano é um autista, né? Ainda, agora, graças a Deus, tem melhorado muito, né? Essa conversa tem se ampliado, né? Mas ainda tem uma questão de alguém que não fala, que não se comunica, que, né? Eu diria que tem duas coisas. Primeiro, o primeiro pensamento é um autista que vai ficar balançando o corpo em um lugar reservado, sem interação social. Ou então um gênio. Quando se fala de autismo, os dois estereótipos são esses, né? Verdade. E grande parte, pelo menos em termos estatísticos, realmente grande parte são pessoas com comprometimento mais severo. Pelo menos uns 60%. Tem estudos que falam de 70%. E talvez do outro lado dessa genialidade, a gente tem 3%, 5%. Do superdotado? Isso. E no meio do caminho, você vai ter pessoas com uma inteligência normal, ou, né, normal nesse sentido científico, significa que é o mais comum, só isso, né? Mas sem grandes características. E aí fica muito excluído, né? Esse pessoal que está no meio do caminho não tem... Ficou num limbo ali. Exatamente. E uma pergunta. Que diferença você vê no Benício, que foi diagnosticado então ali e começado a ser cuidado nesse sentido com 1 ano, mas eu digo assim, com o diagnóstico com nome, né? E para você ou para outros que não tiveram diagnóstico e que talvez descobriram na fase adulta, que diferença você percebe? Assim, em termos de prognóstico, a gente tem o Benício hoje falando. O Benício, ele foi inicialmente diagnosticado com o nível de suporte 2 de comprometimento. E agora ele é nível de suporte 1. Olha só. É possível, então? É possível, né? O contrário também é possível, infelizmente. É possível que a pessoa... Há uma negligência tão grande. Exatamente. O prejuízo aumente, né? Então, eu sabia falar, diferente do Benício, que não falava. Só que eu não comunicava com as pessoas. O que ele... É diferente falar de comunicar. Parece a mesma coisa. Eu tinha a capacidade motora de fazer isso. Tá. Você fazia o som, falava e tinha vocabulário. O Benício não tinha condições de fazer isso. Tá. Né? Ele, de certa forma, buscava uma interação. Eu já não buscava essa interação. Então, você falava, mas você não tinha interação. Isso. Eu falava com a minha mãe, com o meu pai e com a minha irmã. Então não tinha interação com outros. Isso. Zero interação e motivação para isso. O Benício, ele até buscava alguma interação. Ele é o contrário. Mas ele não... Mas é claro que isso não se sustentava, né? Então, assim, a sua pergunta é excelente, porque ela é comum, inclusive. Mas como que você chega na vida adulta sem ter feito terapias e funcional? A pergunta é, o que é ser funcional? Exato. Eu chego na vida adulta depois de uma série de outros diagnósticos que não se comprovam, depois de medicações equivocadas, depois de tratamentos ineficazes, depois de muita dor, depois de sequelas nos relacionamentos, depois de um monte de coisa que, se eu soubesse e depois que eu soube, essas coisas foram mudadas na minha vida. Então, chega.
mas chega com um monte de cicatrizes, eu diria. Porque sobreviver não significa ter sido saudável ou Sim. tudo que poderia, né, Isso. ser. Por outro lado, a gente espera, é claro que é inevitável que o Benício tenha as próprias cicatrizes, mas a gente conduz, por exemplo, com a escola, orientação, suporte, favorecimentos. Aí, agora eu tenho uma fase boa vivendo com o Benício, que é de chegar na escola e falar, não dê mais o suporte para ele. Tá. Ele tem condições, mas Estica ele ele aí. desafia, deixa, né? Então, é uma fase boa também, Sim. né? Inicialmente Ele tá dolorido. com 8 anos? 8. Difícil para o pai falar, nossa, realmente ele vai precisar do apoio, porque senão ele não vai conseguir. Né? E teve atraso na aprendizagem, teve atraso na leitura, tem algumas coisas que ainda são fruto daquela habilidade que não veio no momento certo, e aí é um preditor para outras coisas, então isso é comum também. Mas agora a gente está nessa fase de tira o suporte, deixa ele fazer as coisas por ele mesmo, né? Mas é isso, as pessoas elas chegam na fase adulta, só que elas chegam com sequelas, algumas reversíveis, outras não, outras a gente vai ressignificar e outras o Senhor dá conta depois. Inclusive com a nossa filha mais velha, a Luísa, né, a gente começou a perceber algumas coisas e tal, a escola chamou, né, e falou, olha, ela tá com uma dificuldade nisso, aquilo, aí a gente começou a ir atrás e tal, e chegamos num diagnóstico de TDAH e de TEA, mas aí um nível 1, né, e foi muito interessante, assim, porque em certos momentos eu ficava me perguntando assim, tá, mas qual é o valor do diagnóstico? E pra gente foi algumas coisas. Primeiro, pra nós como pais, a gente tinha uma pergunta assim, né, usando um exemplo eu estou cobrando de alguém sem uma perna que ela corra? Porque o pai tá sempre bravo, né? Não, é que você não estudou direito. Não, é porque você não quis. Não, é porque você desobedeceu, né? E aí, às vezes, o organizar, o fazer, havia uma dificuldade maior em certas questões. Então, eu precisava saber até onde eu cobro, até onde e ainda no nosso contexto, até onde é pecado, até onde né? Ou uma dificuldade que vai para além disso, né? Mas eu percebi que para ela tem uma outra questão, e até o que eu queria entrar com você, é a questão do rótulo. Sim. Né? Do rótulo de tipo assim, não, eu sou burro. Não, eu tenho dificuldade na escola. Todo mundo consegue, mas eu tenho dificuldade na escola. Ela ou ele é o que não gosta de estudar. Lá no mundo da lua. Tá sempre no mundo da lua. Ele não sei o quê. Então, essa questão dos rótulos que um monte de adulto tem, mas porque não foi observado que havia uma condição ali e que certas coisas eles não conseguiriam fazer. Sim. Isso é muito real, e essa questão do rótulo, a gente tem alguma dificuldade na clínica. Eu já recebi pais que chegaram e falaram assim, olha, a gente quer fazer uma avaliação, pode ser tudo, menos autismo. Mesmo? Como se fosse assim, isso é o pior que pode acontecer, né? Porque o autismo acabou se tornando, na escola, nesse contexto, uma ofensa. Olha como só. era o Verdade. retardado antigo, né? E retardado foi um diagnóstico médico. A pessoa Retardo saía com um mental. laudo, Então, hoje isso passou a ser o autismo. Então, a pessoa não quer que tenha isso. Mas, de fato, se essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele tem uma condição e essa condição não é assistida, ele vai ter outros rótulos. Ele não vai ficar isento de rótulos. Não. Mas ele vai acabar ocupando um rótulo, e esse sim pejorativo. Esse não contribui para nada. Agora, uma coisa importante disso, que eu acho significativo pontuar, é assim: qualquer avaliação, ela deve apontar os caminhos para aliviar o trajeto dessa pessoa. Se eu tenho uma avaliação que me diz simplesmente que eu tenho um TDAH e não diz o que eu devo fazer, ela é uma péssima avaliação. Ela precisa me apontar o que é, como, a intensidade e o que eu faço a partir daí. Muito porque bom. a avaliação, ela é um mapa. Ela é um roteiro para você falar, olha, eu quero ir do A para o B, e para isso eu preciso me preparar com gasolina extra, suprimento, etc, etc, porque senão eu não chego. Ou então, não, eu vou ter que fazer isso aqui de avião. Não vai dar para ir por terra. Vou usar essa expressão, por pior que seja um diagnóstico, ele ainda é um mapa que me dá uma possibilidade de avançar.
Entendi. Se essa avaliação não faz isso, ela é uma péssima avaliação, porque aí realmente o medo de muitas famílias pode se concretizar. Se eu disser para o meu filho que ele tem TDAH, ele vai se apoiar nessa afirmação e não Essa vai questão fazer da mais muleta, nada. né? E É. esse é um mau diagnóstico. E é interessante porque eu vi até alguém falando na internet, achei muito legal, assim, dizendo, poxa, você chegou num diagnóstico de TDAH, então não tem como você usar isso para falar assim, eu chego atrasado sempre porque eu tenho TDAH. Não, Pelo é contrário. ao contrário, porque agora você tem a capacidade de falar o que eu preciso fazer para eu driblar agora essa condição que eu tenho para eu chegar no horário, porque as pessoas ao seu redor não tem nada a ver com isso, Exato. né? A sua empresa que você trabalha não tem nada. Então você agora com diagnóstico você pode criar recursos para, né, tirar o melhor de tudo isso, né? Então, isso é muito interessante, essa questão que você trouxe. E você tocou num ponto, falando da sua filha, que é muito interessante. O quanto eu posso cobrar uma pessoa que tem alguma condição? E o fato de ter a condição não significa que eu não posso cobrar. Exato. Mas o quanto? Ou o momento, né? Ou a forma como eu faço isso é que é a grande questão. Porque ela vai ter que ter um desenvolvimento, né? E aí, talvez tocando numa coisa um pouco mais espinhosa, as pessoas sempre perguntam assim, até onde isso é do diagnóstico e onde passa a ser pecado, né? Que é uma questão legítima. Importante. Né? E a resposta para isso não tem uma resposta simples, porque a gente precisa ver a função daquele comportamento, ou daquele hábito, ou a falta de recursos que aquela pessoa tem. Será que ela entende aquilo? Será que ela consegue mensurar o prejuízo que aquilo causa para ela, para o outro? Só que em casos mais graves, de um transtorno mais grave, isso é mais evidente. A pessoa é nítido que ela não tem condição de mensurar o quanto aquilo traz de prejuízo para ela. Sim. E aí você precisa de um suporte maior. É aí que entra a ideia de suporte. Então eu preciso instruir, eu preciso, inclusive em alguns momentos, evitar que determinadas coisas aconteçam para ela. Porque ela tem menos domínio sobre as coisas e isso causa um mal-estar maior. Em casos de suporte menor, em que a pessoa tem uma elaboração melhor, ela tem uma leitura melhor das situações, a gente inclusive tem que chamar essa pessoa à responsabilidade. É claro, uma criança dentro do que ela pode e de um adulto dentro do que ele deve, né? Porque senão efetivamente a gente vai ter uma desculpa para essa pessoa não crescer, não amadurecer, não progredir, e aí não é um caminho. E aí é o contrário, né? O diagnóstico pode se tornar um impeditivo de ela se desenvolver, né? Exato. Agora, tem um dos transtornos, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre ele, que para mim é um grande desafio nessa questão que a gente está falando, né? Da linha do pecado, que é o TOD, né? Que é o transtorno... Opositor desafiador. Que a gente sempre chama de desobediência. Você foi rebelde, né? Ele é mais recente, esse? Ou a gente tá ouvindo ele mais agora? Eu acho que a gente tá ouvindo mais sobre ele, mas sempre existiu e em outros momentos com nomes diferentes, né? Eu vou correr um risco aqui. Sempre que há essa pausa. Vou correr um risco aqui, que é o seguinte. Eu já lidei e lido com pacientes que têm TOD. Não é... assim, o que as pessoas chamam de TOD não equivale a 10% do que é o real. Ok. Muitas pessoas estão falando que a criança tem um TOD ou adolescente e aquilo é mau comportamento no sentido de rebeldia, desobediência ou qualquer outra razão. Falta de educação, Vamos chamar assim, nome clássico. Isso. Porque o TOD, ele é uma condição em que essa referência de autoridade, de quem essa pessoa é, do que ela representa, é ausente. Então, eu já atendi crianças com TOD que, sendo eu um estranho, mas ainda assim alguém que está trabalhando com ela, ou o pai dessa criança, ela não tem distinção. E assim, no momento de crise, essa criança agressivamente indo para cima, sendo uma criança desse tamanho, enfrentando um adulto de quase 2 metros de altura, sem a mínima avaliação de que aquilo é impossível de dar certo. Mas ela não tem o filtro
a leitura de que aquilo é impossível de dar certo para ela, que ela vai ter prejuízos, é óbvio que ela vai ter, mas ela não consegue inferir essas coisas. Interessante. Então, muito do que a gente chama de TOD é, de fato, falta de limites, falta de educação, falta de uma série de coisas que aí uma orientação parental resolveria ou diminuiria a intensidade. O transtorno em si, só para ter uma ideia, uma criança que é diagnosticada com TOD e de fato ela tem, via de regra, ela evolui, entre aspas, para um transtorno de conduta. Normalmente, quem é diagnosticado com transtorno de conduta são pessoas que cometem crimes, que matam pessoas e que fazem coisas assim, porque perdem essa referência. Ou ainda para um transtorno de personalidade antissocial, que aí é uma outra condição em que empatia, por exemplo, zero, reconhecimento de erro zero. Então, veja, a progressão disso é uma linha muito diferente de alguém que não quer fazer a lição de casa ou não quer deixar o celular. Entende? Entendi. E uma pergunta, do TOD, tem hoje nas pesquisas, tal, já sabe que são questões também físicas do desenvolvimento cerebral? É um componente, Químicas, sim. Ele está numa classe não de transtornos de neurodesenvolvimento, como é o autismo e o TDAH, mas de transtornos de impulso. Então, sim, e inclusive a primeira das ações, é claro que terapias e tudo mais, mas medicações também. E aí é um outro tema difícil, né? Porque, nossa, eu vou medicar uma criança, mas o prejuízo que ela tem com o benefício muito positivo. Né? Exato. Ah, mas é qualquer medicação? Não. Sim. E eu gostaria muito de falar assim, olha, procure qualquer médico, aceite qualquer recomendação, mas a gente não pode falar isso. Sim. Né? Então, é de fato um processo muito desgastante. Essa família, ela fica muito desgastada ao ponto de famílias que eu sei que amam os seus filhos chegarem ao ponto de falar, olha, não aguento mais. Tem como internar essa criança? Uau. Porque o sofrimento é muito grande. Porque a escola reclama, o condomínio reclama. Foi expulso de 2, 3 colégios. A história clássica é essa. Né? Agrediu, descumpriu regras. Tem crianças que fugiram de colégio, uma série de coisas. Então, o TOD, o diagnóstico, quando bem feito, de novo, ele vai apontar para determinadas coisas que são difíceis, mas são possibilidades de resolver. Agora, o que muitas vezes se chama de TOD não é, e aí é uma questão difícil também. Por quê? Porque os pais precisam assumir determinadas responsabilidades. Sim. A escola também tem que determinar o papel e falar não é difícil. E a criança vai reagir com dificuldade, mas faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano ter essas limitações. Eu acho assim que é desafiador esse campo, né, que a gente está conversando tal, e que tá tão em alta a conversa, né? É desafiador porque eu percebo que uma palavra-chave em tudo isso é espectro. Exato. Então, não é como o botão da luz, né? Ligado, desligado. Então, assim, TDAH, não né? Autismo e não autismo, né? Ele é uma progressão, e aí você fica numa dúvida da linha, né? E você fica ali. Então tá essa progressão do branco pro preto ali, mas essa área cinzenta que vai. Então é algo assim de... Mas ao mesmo tempo é entender isso, né? Não é um liga e desliga, então até os próprios tratamentos, né? Até a própria terapia, né? Como você disse, você começa a fazer, daqui a pouco não precisa mais daquela ali, precisa daquela outra e tal. Então é uma área bem sensível. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer de novo, há um paradoxo, assim, pelo menos na minha cabeça, né? Há uma coisa muito boa acontecendo que são especialistas. Sim. Né? E é muito bom porque é uma geração de conteúdo, de conteúdo, mas de pesquisa, e de vamos a fundo aqui. Então eu quero me dedicar ao bipolar. E aí o cara começa a estudar tudo e pesquisar, e isso é muito bom. Então agora ao autismo, ao TDAH, ao TOD. Então é legal ter especialistas, mas ao mesmo tempo ficou desafiador, assim, porque quando eu vou ao especialista de bipolar, há uma chance muito grande de eu sair com o diagnóstico de bipolar. E aí eu vou no especialista de autismo, há uma chance muito... E antes a gente tinha aquele médico... Generalista, né? Que tinha os seus desafios, mas ao mesmo tempo ele tinha um olhar de...
eu não tô Exato. procurando nada aqui. Aham. Então, quando achava, aparecia. Uhum. Tem sido desafiador esse momento, Sim, né? eu acho que tem duas coisas, Douglas, para a gente pontuar nisso que seria fundamental para não cair nesse erro. Primeiro, equipe multidisciplinar. Ok. Eu sou psicólogo, neuropsicólogo. Eu faço o meu trabalho, mas eu tenho um médico pediatra ou um médico psiquiatra que vai avaliar aquilo que eu fiz. Sem Muito bom. milindres. Na verdade, é uma Aham. equipe. O objetivo é o bem do... Podendo dizer, não vejo isso que você tá vendo. Exatamente. Mas aí eu associo a isso aquilo que a escola diz, eu associo ao que a família, principalmente, né, traz. Eu avalio, inclusive, essa família para saber o quanto aquele discurso é coerente e tudo mais. Eu tenho fonoaudiólogo, eu tenho terapia ocupacional, eu tenho uma equipe para fazer isso, né? Então, você vê que, assim, na minha leitura, isso acaba sendo até um chamado de Deus, assim, para as pessoas, de falar, eu vou entrar numa área aqui, claro que eu vou me sustentar daquilo, mas eu vou contribuir com outras coisas na vida das pessoas, porque não é incomum a pessoa passar anos indo de um diagnóstico no outro, de um remédio no outro, sem ter uma clareza sobre aquilo, né? Então, a primeira coisa, eu colocaria uma equipe multidisciplinar. Verdade. E o profissional também na condição de falar, eu vi tal coisa, mas qual que é a sua opinião? E isso, essa troca ser possível, né? Tinha uma época que talvez ficasse mais distante isso, então o psicólogo não conversava com o médico. É uma bobeira, porque como que uma perda muito grande, né? Então agora essa aproximação aconteceu e isso tem sido muito positivo, muito positivo. E até essa questão do médico também solicitar determinadas coisas para o psicólogo, pro neuropsicólogo, mais específico. Olha, eu acho que eu vi uma sombra aqui. Põe luz aí para ver se é isso mesmo ou não. E aí vem as avaliações, as coisas todas. Por outro lado, eu como psicólogo não sei se um exame de sangue alterado é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, por isso que essa troca é muito importante e diminuiria o risco. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar nesse ponto é o que tem acontecido hoje eu fui fazer uma avaliação para saber se eu sou autista, com alguém que é especialista em autismo. Essa pessoa, ela está procurando o quê? Autismo, sintomas de autismo. Sim. E ela pode achar. Só que essa pessoa, ela pode estar deprimida. Porque características de um nível de depressão podem se assemelhar ao autismo. Interessante. O autismo talvez seja um pouco diferente, mas o TDAH é o diagnóstico mais mal feito. com o medo de colegas ficarem chateados comigo quando eu falo isso, mas o diagnóstico do TDAH é o mais mal feito. Por quê? O que é TDAH? A falta de atenção, impulsividade e hiperatividade. Isso aqui cabe em quase todos os diagnósticos. Uma pessoa ansiosa vai ter isso aqui, uma pessoa deprimida vai ter isso aqui, um bipolar vai ter isso aqui, uma pessoa que tem um transtorno absurdo de personalidade vai ter essas coisas. Interessante. Então... E uma pessoa hoje em dia hiperestimulada... também pode apresentar. Pelas telas e num nível de estresse pode apresentar. Pode apresentar. E pode ser simplesmente do ambiente, como é isso que você está dizendo. Isso. Então, o que ajudaria a resolver isso? Eu precisaria ter uma avaliação completa. Né? Então, como neuropsicólogo, você vai lá e faz uma avaliação da pessoa, da integridade neurológica e cognitiva dessa pessoa. Se tem alguma alteração, ela vai aparecer em várias situações, não é pontual. Então, ela tem várias coisas que mostram isso. Porque, assim, o TDAH é necessariamente a pessoa que tem desatenção? Não. Eu já fiz avaliação de pessoas que os testes de atenção eram excelentes, mas mesmo assim essa pessoa é TDAH. Porque não é uma questão de ter atenção ou não, é o quanto ela sustenta a atenção, o quanto ela tem condições de lidar com diversos estímulos. Então isso é mais do que simplesmente falar, faz um teste aqui na internet, vê se isso aqui deu certo. Sim. E aí a pessoa fala, beleza, pronto, você é um TDAH. E tanto que eu acho bem interessante os testes, né? Eu lembro da Luísa fazendo, que é colocar a Luísa para responder. Mas isso pode ser completamente enviesado quando, por exemplo, de certa maneira, vamos dizer assim, eu quero ter TDAH. Então tá perguntando lá assim, você desfoca? Desfoca. Mas é importante, logicamente, a resposta dela. Mas aí eu tinha que responder. Mas isso pode ser enviesado, porque eu, como pai, às vezes, pode né? ser. Só que aí a mãe tem que responder. E aí colocar a escola para responder. Aí isso é muito legal, né? De você ir olhando para...
essa múltiplas formas de olhar a pessoa, né? É uma tentativa de fazer uma leitura 360 graus dessa pessoa, inclusive colocando amigos. Um amigo, colocando um cuidador, de repente tem alguém que trabalha na casa da pessoa e convive, um avô, uma avó, um tio, alguém que convive com essa criança, adolescente, enfim, e até com adulto também, né? Sim. Nunca é uma única resposta. Então, muitas vezes a gente recebe a pessoa na clínica e ela fala, eu fui diagnosticado. E você pergunta sobre o processo dessa avaliação e é um processo que tem muitas chances de ter sido enviesado. Então, muitas vezes a gente inclusive fala, vamos deixar isso aqui de lado e vamos refazer? Então, uma equipe multidisciplinar diminuiria a chance disso ser errado e o formato desse processo de avaliação também ajudaria a ter mais clareza sobre isso. E aí o que eu já comentei, eu fiz uma avaliação, eu tenho um diagnóstico, o que eu faço com isso? A pessoa que pode responder é o neuropsicólogo, porque afinal de contas ele, ou o psicólogo, né? Ele viu essa construção, porque a gente, de certa forma, separa tudo e depois junta de novo, né? Então, eu avalio competências individuais para depois juntar e saber como isso funciona, né? Por isso que, por exemplo, na escola, depois você faz uma devolutiva para a escola. Ó, trabalhe assim com ele, faça isso, faça aquilo. Com os pais, uma orientação parental. Não, nesse assunto você pode cobrar, não tem problema, isso vai ser melhor. Então, aí sim a gente está fazendo um progresso, né? Mas é um caso muito severo. Ainda assim a gente pode fazer progresso, né? Com certeza. Mas dentro dessa leitura daquilo tudo que já foi construído antes. Muito bom. Agora, você envolvido com pesquisas e tal, não sei se você teria resposta disso, né? Com pesquisas. Há mais diagnósticos ou há mais autismo e TDAH nesse tempo que nós estamos vivendo? Por que eu pergunto? Porque pode ser que sempre houve essa quantidade e só não havia diagnóstico, né? Ou já é comprovado que há realmente mais casos no nosso tempo? As duas coisas são verdades. Então a gente de fato tem profissionais mais sensíveis, principalmente a escola, pediatras muito mais sensíveis a essas questões. Então pensar que uma criança como meu filho, que não tinha 1 ano, foi solicitado uma avaliação, é uma coisa incrível, super inovadora, né? Coisa que minha mãe tentou fazer. Só que lá atrás fala, ele tem tudo aí, ó. Eu tive um diagnóstico. Preguiça. O médico falou que eu era preguiçoso. É mesmo? E que um dia eu ia despertar. Foi isso que o médico falou. Mas o que ela observava que fazia ela levar? Eu não tinha interação com ela. Minha mãe é aquela mulher da roça. Então ajudou a criar os irmãos. Então ela teve muito contato com crianças. Isso, e eu sou o segundo filho. Eu tinha minha irmã. Então eu era uma criança que não chorava, que acordava, ficava no berço sem interação. Ela tinha que me acordar para eu mamar, porque eu não interagia. Coisas dessa natureza. E ela falou, ele é muito devagar. E aí depois, com 2, 3 anos, eu sabia falar, mas não falava com ninguém. E, enfim, coisas dessa natureza. Mas levava no médico, o médico vai lá, ouve coração, ouve pulmão, ouve... tá tudo bem, você que tá criando problema, para, né? Então, essa questão do diagnóstico, ela realmente há uma defasagem no diagnóstico. Agora, 1 ano atrás, saiu dados do IBGE falando do Brasil e como isso é no Brasil. Quando esses dados saem, eles já saem defasados. Porque demora até a pesquisa, até a divulgação, então isso já não funciona. Nos Estados Unidos tem aquele processo que começou lá com uma criança autista para 100 mil, depois foi, agora está para 31. 1 para 31. Então, existe uma defasagem no diagnóstico. Por outro lado, existia, né, uma defasagem no diagnóstico que hoje a gente está correndo atrás disso. Por outro lado, a nossa saúde, ela não tem melhorado. Ela não tem... ela tem piorado. Então, né? Basta você lembrar do quanto de atenção 20 anos atrás as pessoas tinham e quanto de atenção as pessoas conseguem ter hoje. Sim. Mas isso é fruto do quê? Isso é fruto de estímulo. Você não tinha Reels 20 anos atrás. Você assistia um filme inteiro. Hoje você não aguenta assistir uma série.
E por que os episódios vão diminuindo? Porque ninguém aguenta assistir o negócio inteiro. Então, tem uma adaptação, entre aspas, porque ela não é boa, ela é ruim, da nossa atenção, do estresse, né? Existem aqueles estudos de que uma criança hoje tem o estresse de um homem de 50 anos antes. E de fato é isso. E aí tive um professor que ele falava assim, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Aí o pessoal brincava, né? Então, tá. Ele falou, olha, eu vou dar a boa primeiro. A boa é tudo que a gente tem de estudos em epigenética, que é como a gente recebe essas coisas e o nosso organismo produz o que deve produzir, etc, etc. Pode ser modificado. Pode ser modificado. Então, se a gente tiver um sono de qualidade, atividade física, aquele tripé da medicina, né? Atividade física, sono e alimentação, em poucos anos os diagnósticos vão diminuir. Aí o pessoal, legal, tá, beleza. Aí ele falava, notícia ruim, depende de nós. Depende que você não queira uma vida com estresse, que você faça, que você pare de fazer refeição fast food ou com a barriga na pia, né? Aquele negócio rápido, e vá fazer uma refeição de verdade, vá dormir de verdade, sem estímulos, sem não sei o quê. E aí ele brincava, a nossa geração é a geração que toma remédio para acordar e precisa de remédio para dormir. Né? Então, como que isso pode não ser um reflexo na nossa vida, em outras gerações seguintes, ruim? Né? Então, sei lá, minha avó acordava com as galinhas, como a gente brinca, né? Mas também dormia com as galinhas. Ela nunca foi numa academia, mas ela trabalhava o tempo todo. Constante. A comida, ela sabia o que ela estava comendo. Então, parece um exagero, mas não é um exagero. Porque a vida em cidades grandes, sobretudo, né, cidades maiores, é muito estressante. Você sai de casa sabendo que você vai ter um estresse no trânsito, no transporte, em tudo. Sim. Então, o que esse nível de estresse tem feito com a gente é o reflexo da quantidade de diagnósticos. E uma coisa que as pessoas talvez não saibam ou ignorem voluntariamente é que, assim, não é o diagnóstico do autismo que aumentou. Todos os diagnósticos aumentaram. Sim. Então, da depressão, da ansiedade, do burnout. Todos. E dos graves também, como esquizofrenia, borderline e outros. Então eles também aumentaram. Mas aí hoje você tem que ir no médico, ele tem que te dar um diagnóstico. Não é só isso. Não é só isso. Existem profissionais bons, ruins em todo lugar, mas não é só isso. A questão é que, de fato, nós estamos vivendo uma geração muito mais cansada, mais ansiosa, mais sofrida nesse aspecto. Com certeza. Então, se tiver uma curva, talvez mude num futuro breve. E aí a minha pergunta agora é com o trabalho que você tem desenvolvido, que eu achei maravilhoso, né? Você está lá na IP Alpha e desenvolveram um trabalho, então, para a igreja pensar sobre tudo isso, né? Porque se há um aumento na sociedade, há um aumento na igreja, né? As pessoas que trabalham no Ministério Infantil poderiam dizer, né? Do desafio que tem sido, né? Nos cultos ali, naquele momento com as crianças, lidar com as crianças atípicas, né? E como é que vocês têm pensado isso, né? Você falou que tem trabalhado um projeto chamado IP Alpha Acolhedora, Exato. Correto? Isso. De pensar, então, os pais, os filhos, o Ministério Infantil. Como é que a igreja pode ser um lugar mais acolhedor para essas crianças e para esses adultos, né? Exato. Eu cheguei agora, esse ano, na igreja, eles já tinham iniciativas e a gente vem ampliando, né, essas questões. Eu criei lá atrás um Instagram que chama Cristão Autista e comecei a divulgar essas coisas e isso foi conduzindo assim. Então, assim, existe toda uma leitura desse público, né? Começa com as crianças porque, de fato, a intervenção precoce é uma ênfase de qualquer área, da psicologia, da fono, todos. Quer resolver na fonte, né? Exato. Quanto mais instrumentos quanto mais ferramentas você der para essa criança ainda pequena, melhor vai ser, né? Então, é por isso que começa por ali. E aí, com isso, a gente acaba tendo acesso a esses pais e não é incomum que o pai faça um relato da mesma coisa que eu falei.
Fui atrás do meu filho, acabei eu mesmo sendo diagnosticado, né? E aí a gente precisa entender que é um cuidado da família, um cuidado, especialmente da igreja, num contexto de discipular essa família. Porque é uma família atípica. As necessidades, as dinâmicas serão diferentes. Toda criança dá trabalho, toda criança dá lá o seu trabalho. Toda criança é desafiadora, toda criança tem o seu desafio. Mas existem coisas particulares que escapam disso. Então, os dados, pelo menos em termos de país, e infelizmente isso acaba se refletindo na igreja, de, por exemplo, quase 80% das famílias terem um rompimento do casal quando um filho é diagnosticado com algum transtorno. 80%? Uau! De 75% a 80%, depende da pesquisa. Meu Deus. Isso significa que, se acontecesse na igreja, a gente teria 80% dessas mães cuidando do filho sozinha ou tendo que solicitar ajuda de um terceiro, né? Muitas vezes da família, mas nem sempre a família ampliada pode oferecer isso. E como que isso funciona? Porque essa pessoa precisa sustentar a casa, cuidar da criança, cuidar de si, né? Eu gosto não, né? Eu acho importante um estudo que a USP fez falando da saúde das mães de crianças com deficiência. E era assustador que uma quantidade dessas mulheres tinham doenças graves, que só foram diagnosticadas já num nível de gravidade porque elas não tinham tempo de fazer exames preventivos. Meu Deus. Que é uma coisa que parece absurdo, mas não é. Por quê? Porque ela não tem com quem deixar essa criança, né? Então, talvez essa não seja uma realidade de hoje para nós lá como igreja, mas ter a igreja como um grupo de apoio, como um grupo em que a família confia que a criança vai ficar... ela não vai ser maltratada, ela vai ter os cuidados necessários, é importantíssimo que isso aconteça, né? Então, a minha leitura é que essa questão da inclusão, ela é, na verdade, apenas uma extensão da obra missionária da igreja. E se houve um tempo em que a pessoa que tinha deficiência ficava no cômodo do fundo da casa, escondida, ou numa instituição, hoje essas pessoas estão aqui e a gente precisa olhar para elas. A gente começa lá fazendo um trabalho bem importante com essa questão das crianças, né, das famílias, uma conscientização da igreja. A gente teve agora recente um congresso para fomentar esse assunto, né, no meio das pessoas, e foi muito legal porque algumas pessoas foram e falaram para mim: olha, eu tenho interesse em participar disso, mas eu não gosto de trabalhar com criança. Eu falei: tudo bem, a gente tem adolescente, eles não deixam de existir. Eles vão chegar na fase adulta, se Deus quiser, e nós vamos cuidar deles, né? Então, grupos de apoio para a família é uma estratégia importante. Essa estruturação, por exemplo, do Ministério Infantil para receber as crianças é importante. Mas então eu vou ter uma sala especial para essas crianças? O objetivo não necessariamente é esse, é que você inclua. Podendo, mas que seria ótimo, né? Dê o apoio para essa criança, né? Os cultos são desafiadores, de certa forma. Eu ia te perguntar isso. A gente começou a desenvolver muito do culto, tal, até usou-se muito essa expressão, né? Essa experiência do culto, né? E aí, com os estímulos de luz, o LED, o telão e tal, a música, né? Como é que tem sido, assim, para o adolescente, para o adulto, principalmente, que geralmente fica ali, né? Olha, a igreja é um grande desafio para a pessoa neurodivergente. Porque tem todos os estímulos que podem ser aversivos, né? Então, eu costumo brincar que para alguém que não tem essa questão, sentir o perfume de alguém aqui, o perfume de outra pessoa ali, não faz diferença nenhuma. Mas para quem tem essa questão da sensibilidade olfativa, por exemplo, a pessoa vai acumulando os cheiros. Chega uma hora que ela está sobrecarregada porque ela sentiu perfume. Parece um absurdo, mas é isso. E, curiosamente, tem igrejas que usam aromas. Aromas ainda. Olha só. Então tem o aroma, tem a luz. O ideal seria uma luz mais amarelada em vez de uma luz tão branca, mas não é só isso. Hoje a gente tem... Pisca. Isso. Que acaba sendo mais um desafio. E o som. O som sempre é um grande desafio. Porque nem sempre é o volume. É mesmo. Nem sempre é o volume, mas um agudo, por exemplo, pode ser devastador para alguém que está ali, uma criança, por exemplo. Então,
Eu diria que a igreja ela precisa caminhar para quê? Adaptações no som, na luz, na temperatura do ar-condicionado vão ser benéficas para todo mundo. Uhum. Então, eu vou regular o som porque agora eu tenho autista na igreja. Não, porque você, com um som regulado, comunica melhor com todo mundo. E caso tenha uma pessoa com uma deficiência auditiva, ela vai se beneficiar, às vezes uma baixa audição, ou então alguém que usa um aparelho, pode se beneficiar de um som regulado. Uma pessoa idosa vai ser tal. A criança típica, não a atípica, vai ser melhor para ela se ela tiver num som organizado. A temperatura também, e outras coisas assim. Só que vai chegar um momento em que mesmo com todas essas adaptações, aquela pessoa vai precisar de uma ajuda específica. E essa ajuda específica ela pode ser dada, por exemplo, mapear o ambiente de culto, o espaço do culto, e entender quais lugares poderiam ser mais confortáveis, numa questão térmica, numa questão auditiva, luz e tudo mais. Né? Na igreja lá existe uma questão que avisa, né, as pessoas que se elas sentam em determinado lugar, elas estão mais expostas, se elas estão mais atrás. Isso legal. Né? Mas então ela não pode sentar na frente? Não, ela pode sentar onde ela quiser. Onde ela quer, onde vai estar mais confortável, né? O que a gente indica é, olha, se você ficar para cá vai ser melhor para você, porque a luz não pega, até filmagem, câmera, essas coisas, né? Então a gente pode indicar isso. Olha, esse aqui é um espaço mais confortável sensorialmente. Fora isso, eu posso ainda dar um passo seguinte, que é oferecer para essa pessoa um abafador, por exemplo, de som. Ou então fazer uma estrutura em que, pelo menos essa questão da luz não chegue ali, né? Ou, enfim. É possível pensar em estratégias, mas a adaptação ela nunca é para a pessoa autista apenas, ela é para o conjunto. Tem um teórico que ele é das altas habilidades, e ele tem uma frase muito legal que é assim, um conceito na verdade, ele fala que quando a maré sobe, todos os barcos sobem, grandes e pequenos, né? Ele chama Joseph Renzulli, e a ideia dele é o seguinte, quando a gente enriquece um ambiente, a pessoa com altas habilidades vai ficar muito feliz, ela vai ter profundidade para fazer as coisas. Por outro lado, isso está ensinando todas as outras pessoas, está enriquecendo para todas as pessoas. E na igreja eu acho que esse é um princípio que a gente deveria adotar. Eu não vou fazer porque eu tenho um problema, eu vou fazer porque isso ajuda a maior parte das pessoas. Todo mundo, né? Então, eu nem acho que é um problema ter a questão da experiência no culto. O que eu acho é que essa experiência ela tem que ser abrangente o suficiente para todas as pessoas. E a gente tem que começar a pensar do que a gente está conversando aqui, e é uma notícia muito ruim, né, de que a nossa saúde está tão prejudicada que está afetando as crianças que estão nascendo, né, por causa da epigenética, as crianças estão nascendo né, com muito mais diagnóstico e tal, mas de fato, como pastores, como líderes, é o que é a realidade. Sabe, a fala, né, em Esther, né? Não foi por um tempo como esse que você nasceu, né? Essa é a realidade. Então não adianta eu querer liderar a igreja que eu gostaria que existisse, né? Eu lidero a igreja que existe. Eu lidero a Bragança Paulista aqui, por exemplo, que está diante de mim. Por exemplo, eu fiz um podcast com o pastor Paulo Borges e ele trouxe um dado muito interessante de que o Brasil está prestes a fazer uma virada muito grande na questão dos idosos. E onde nós teremos mais idosos do que jovens no Brasil, né? E como igreja a gente vai ter que pensar nisso, tá? E aí eu tava fazendo um culto só para jovem, mas o número tá virando. E aí essa é a realidade, como é que a gente faz para discipular idosos? Então essa é a mesma questão, né? Se, poxa, tem um número tão grande, nós vamos ter que começar a pensar. Mesmo que fosse pequeno, precisaríamos pensar, mas ainda mais com essa realidade aumentando mais e mais, né? Sim. E dependendo do tamanho da igreja, se a gente usa essa métrica, que é dos Estados Unidos, mas aqui, uma pessoa a cada 31 é autista. Se você tem uma igreja de 1.000 pessoas, você tem uma igreja de autistas dentro da sua igreja. Sim. Pensando que a maior parte das igrejas do Brasil tem, sei lá, de 60 a 100 pessoas, você vai ter uma pequena igreja ali. E essa pessoa não vem sozinha. Ela vem com a família e tudo mais. E aí tem uma coisa que sempre queima para mim, que é o seguinte. Não é incomum na clínica as mães falarem assim, olha, eu queria um lugar para o meu filho socializar. Você não conhece? E eu
quero muito falar assim, leve para uma igreja. Leve Sim. para uma igreja. Sem dúvida, lá vão receber, vão entender, vão ter paciência, vão fazer as coisas. Mas eu ainda não posso fazer isso. É mesmo. Porque eu já fiz. E a pessoa me responde assim, eu já tentei. Deixaram ele, mesmo na igreja, deixaram ele de lado. Ou não entenderam. Ou ainda, quiseram tirar alguma coisa dele que ele não tem, né? E aí você... E remendar isso é mais difícil do que explicar. Então, do que eu tenho feito na minha vida é tentar que as igrejas que eu passo não corram esse risco. Muito bom. Né? E hoje é possível, então, temos líderes aqui ouvindo, né? A gente, pastores talvez estão ouvindo aqui. Como é que eles podem avançar nisso? Então, hoje você tem feito trabalho no Instagram. Sim. E onde é que eles poderiam acessar mais sobre isso? O Cristão Autista são informações que nesse bate-bola da psicologia com a questão da igreja e da teologia. Mas eu gostei do que você falou e acho que não é pouco reforçar essa questão. Eu vejo muitas iniciativas de famílias e de pessoas dentro de um ministério, dentro da igreja, mas se a liderança não assumir isso como uma parte do que a igreja tem que fazer, esse trabalho não se efetiva. Porque em algum momento isso pode envolver uma adaptação de espaço físico. Em outro momento isso pode envolver remanejar pessoas para atender mais uma área do que outra. E com certeza vai envolver o cuidado pastoral. Sim. Que nem sempre precisa ser exclusivamente do pastor, mas ele precisa ser quem direciona e treina pessoas para fazer esse processo. Se ele não fizer isso, essa cultura de inclusão, essa leitura da inclusão, ela não vai se efetivar. E isso frustra muitas pessoas. Né? Então, eu diria que a gente tem algumas coisas para observar. Tem as questões de acessibilidade. Né? E isso já não é nem uma questão a ser conversado, na minha opinião, porque isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação. Pensando nos idosos, se você não tem uma igreja acessível, você não vai tê-los. Né? Então, essa questão é importante. Segundo, eu levaria as pessoas a pensarem sobre questão teológica mesmo. Quem é o ser humano para mim na minha leitura bíblica? Porque se esse ser humano é imagem e semelhança de Deus, e ainda que a queda tenha afetado muitas coisas, né? Talvez a gente pudesse fazer uma discussão sobre o que Gênesis 3 tem a ver com epigenética. Uau. Eu acho que cabe muitas interações ali. A questão de entender teologicamente quem é esse ser humano, o que a queda afetou todos nós, mas o transtorno é uma questão direta da queda. O que significa Cristo ter redimido as pessoas, o que significa a consumação. Então, essa leitura teológica, ela cabe para os líderes. Então, tem que ter uma conversa sobre isso. A gente vai ter que falar e ler a Bíblia e olhar para isso, né? Porque a família, Douglas, ela chega e pergunta para o pastor, Deus está me castigando? Uau. E ele precisa ter uma resposta bíblica. Porque não adianta falar, veja bem. Deus é bom. Ela precisa ter uma resposta. E a pessoa está buscando essa resposta na igreja porque os outros ambientes não trazem essa resposta. A psicologia não traz essa resposta. A medicina não traz essa resposta. A gente tem lá, mas evidências, epigenética. Isso não satisfaz o coração de uma família que recebe uma criança com alguma questão. Uau, poxa, são discussões. E sabe uma coisa que me ocorreu quando estava falando? Jesus teve uma das ênfases ali no Novo Testamento, né? É o órfão, a viúva e o refugiado, né? E o estrangeiro, né? E se a gente for olhar hoje em alguns contextos, né? Em algumas igrejas que estão em alguns tipos de cidade, o órfão e a viúva, na verdade, são um símbolo dos vulneráveis, né? Então, às vezes, por exemplo, a viúva de hoje não tem o nível de vulnerabilidade que tinha na época de Jesus, né? É lógico que tem que ter todo um cuidado, mas a pergunta bíblica ali é quais são os grupos de grande vulnerabilidade ao nosso redor, né? De certa forma, quem é o meu próximo? Né? A responder essa pergunta no dilema que a gente vive em cidades. Com igrejas urbanas. Quem está...
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Mas muita gente não sabe que os surdos são um povo não alcançado. E muito grande. Muito grande. Mas por quê? Porque há um nível de vulnerabilidade e que muita gente não dá atenção, que a mensagem não chega e tal. Mas se você pensar no autismo de um suporte maior, quem é que tá pregando o evangelho? Aí nós estamos falando de cuidado, mas agora de pregação do evangelho para salvação. Sabe que eu comento uma coisa que o pessoal já ficou bravo comigo, que é o seguinte. Quando você envia missionários para tribos indígenas e eles passam 30 anos lá e voltam e falam assim, gente, conseguimos João 3,16 traduzido para aquela língua, a Porque gente tivemos celebra. porque a gente teve que fazer o alfabeto deles. A gente celebra como igreja e fala, graças a Deus. Tem alguém convertido lá? Não tem, mas agora a gente tem João 3,16. Você fala, que avanço, que coisa maravilhosa e tal. Quando você fala assim, olha, a gente vai ter que adaptar o material da escola dominical para atender crianças com TDAH ou autistas, parece que é um esforço desnecessário. Interessante. E isso está aqui. Não estou falando que não tem que fazer com os índios. Longe de mim. Continuar. Mas o que eu estou dizendo é que a minha responsabilidade primeira é com essa criança que está aqui hoje. Local, que Deus colocou ali do seu lado. Exato. Muito bom. Eu faço isso simultaneamente. A ideia missionária lógico, é local, simultânea. né? Né? Mas aqui agora eu tenho esse desafio. Né? Ah, mas é muito trabalho para uma família, para uma criança. Não existe muito trabalho no evangelho. Muito bom. Quando a gente está falando de alcançar alguém para Cristo. Mas ele não vai entender. Ele não vai entender da forma convencional. Por que o psicólogo consegue ensinar habilidades para a criança e a igreja não consegue? Você já parou para pensar nisso? Não é possível que a psicologia tenha mais ferramentas do que o evangelho. Sim. Talvez o que a psicologia tem é... Interesse. Eu não queria falar isso, mas já que você disse... Foco, né? Foco. Pois olhar, né? A gente está dedicado a olhar para isso. Exato. Né? E é muito lindo, assim, hoje você vê um número grande de profissionais que, na verdade, estão vivendo... que é um sacerdócio, né? Muito grande. São pastores, né? Sim. Sim, porque olha, e não é porque eu sou pastor, porque muita gente, talvez, que eu atendo nem sabe que eu sou pastor, porque não é uma coisa assim, eu sou pastor, viu? Mas cristão sim, pastor eu não, né? E de repente eu me vejo não fazendo uma sessão de orientação para essa família, mas colhendo as lágrimas dela, porque essa família não tem onde pôr. Isso é muito real. Então, acaba que a sessão ela vai para um outro lado. E eu digo, assim, que eu, como psicólogo, acabei tendo acesso a faces e áreas da vida das pessoas que, como pastor, eu não teria. Porque talvez a família não olha para a igreja como esse lugar de acolhimento. Sim. E olha no profissional como, sim, talvez até por uma obrigação. Né? Eu estou pagando, eu quero ter isso aqui. Mas sempre isso extrapola o contrato terapêutico. Com certeza. E aí a pessoa fala das dores reais e aí, nesse momento, é a chance de oferecer alguma coisa que o mundo não pode oferecer. Uau. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço. Por esse tempo aqui. A gente tinha muito. A gente vai ter que fazer um número 2 aqui, porque eu acho que é uma dor tão latente, sabe? É uma dor tão real das pessoas. E eu acho que o evangelho... Eu acredito assim, há uma má notícia, né? Como você disse, né? Poxa, tem muito mais diagnósticos, tem muito mais coisa acontecendo do que antes. Mas, ao mesmo tempo, há uma boa notícia em tudo isso, porque eu percebo que a dor é tão grande que as pessoas estão buscando respostas e elas estão chegando pra gente, Exato. cristãos, e perguntando, e aí? Vocês têm uma resposta? E nós temos, né? A todas essas dores, nós temos uma resposta, né? Cristo é a resposta para tudo isso, né? Então, eu acredito que é uma grande oportunidade da igreja em tudo isso. Sem dúvida. Uma oportunidade missionária. E uma oportunidade de viver, na essência, o que é a comunhão. Sim. Né? Porque lidar com aquele que é mais forte, com aquele que é mais fraco, é parte do exercício da nossa fé. Sim, com certeza. Então, mas para ele eu preciso ensinar 2 vezes. Não tem problema. Que privilégio você tem de ensinar mais de uma vez. Não é? Muito bom. Então, esse cuidado, ele não é um cuidado só para com as famílias. Eu tenho insistido nisso. Não veja a questão da inclusão como um favor.
Você não está fazendo favor nenhum, é uma questão de obediência Missão, né? àquilo que Jesus nos chamou. Ele não falou que era para chamar só quem tivesse um determinado nível intelectual. Ele falou para ir todas as nações. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente está cumprindo isso. É difícil? É, mas se eu olhar para a minha história, muita gente, se olhar para a história, teve alguém que teve paciência. Se não tivesse essa bendita pessoa com paciência, humanamente falando, a gente não tinha conhecido a Jesus. Né? Então, aquela pessoa que foi paciente, tolerante, amável, cuidadosa, nos levou até Cristo. Então, olha que privilégio. É a nossa vez. Né? É a nossa vez. Muito bom. Obrigado. Deus continue abençoando, dando muita sabedoria, revelação e que um exército de trabalhadores se levantem aí para servir nessa oração. área. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado você que ficou aqui com a gente. Deixa eu te fazer até um pedido. Eu vou deixar aqui na descrição links, né, das redes sociais para que você possa conhecer todas essas frentes, né, do Cristão Autista e você possa também ter contato e ir atrás de mais material para desenvolver isso na sua localidade. Isso vai ser muito bom. Também pegar esse link, manda para outras pessoas, manda para pais, manda para os grupos da igreja, para mais pessoas terem acesso a tudo isso. Eu tenho certeza que isso aqui não pode parar em você, tá bom? Você precisa compartilhar esses links, porque isso aqui pode ser revelador para muitas famílias, para muitas igrejas. E também, claro, se inscreve aqui no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Quantas vezes nos tornamos apenas consumidores do Evangelho? Consumimos pregações, podcasts, louvores, cultos no nosso conforto. E nos frustramos quando não é como queremos. Mas seguir Jesus não é consumir, é responder com a própria vida. A salvação não termina em nós, ela transborda, alcança outros, gera discipulado. E é sobre isso que queremos falar na conferência Lidere com Jesus. Faça sua inscrição agora. Estou aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.